da noite. O tesouro que um espírito deu para minha avó. Ô, beleza! O tesouro que o espírito deu para minha avó é o primeiro de hoje. Vamos lá. Ele não é longo, tá? É um relato médio. Olá, Ana. Meu nome é Fulana, tenho 25 anos e acompanho o canal há cerca de 1 ano. Admiro muito seu trabalho e a oportunidade que vocês dão através do canal para que as pessoas possam relatar as suas experiências. Bem, Ana, a maioria dos membros da minha família tem uma mediunidade bem aguçada. E por conta disso, eu tenho relato suficiente para fazer uma coletânea. Porém, hoje vou relatar um acontecimento, vou relatar algo que aconteceu com a minha avó materna há mais de 50 anos. Que ela me contava muitas vezes quando eu era criança, e todas as vezes eu sentia um arrepio na espinha e uma sensação ruim, o ar pesado, e eu sei que tudo realmente aconteceu, pois foi testemunhado por outras pessoas e também soube de casos parecidos ao longo da vida. Inclusive eu vi um parecido no canal. Vamos para o relato então. Há mais de 50 anos, minha avó materna, meu avô e 3 dos 11 filhos que ela teve no total, naquela época ela tinha apenas 3. Eles moravam em sua casinha muito humilde, no interior do Pará. Minha avó cuidava da casa, do roçado, da família e das crianças. Cuidava da casa, do roçado, da família e das crianças, é isso? Ou do roçado da família? Acho que do roçado da família, é isso. E das crianças. Meu avô passava longos períodos longe de casa, a trabalho, às vezes meses. Muitas vezes... Eu acho que eu tô me escutando aqui, ou tem um celular que tá funcionando. Deixa eu deixar mudo aqui, só confirmar se não... Tá sim, esse bicho aqui tá falando. Tem algum vídeo aberto aqui. Vai saber desde que hora isso aqui tá falando, gente. Eu tô aqui escutando, eu falei, tem alguma coisa. Sei lá, bugou o YouTube Kids aqui. Pronto, acho que agora... Sabia que estavam falando na minha orelha que alguma coisa... Ou era outra dimensão que tava tentando falar comigo, agora já era, desliguei. Desculpa. Se foi, eu tava... Desculpa, foi mal. Vamos lá. Continuando aqui, então. Tudo certinho aí? Continuando. Me perdi agora, gente. Bom, meu avô passava longos períodos longe de casa, a trabalho, às vezes meses. Muitas vezes, quando ele ia viajar, minha avó estava grávida, e quando ele retornava da baixada, o bebê já tinha nascido e já até tinha acabado o resguardo da minha avó. Enfim, foi nesse período de quando o meu avô estava fora foi quando aconteceu o que eu vou relatar. Um rico coronel, que aqui vou chamar de Firmino, nomes trocados, ele faleceu, deixando para trás toda a sua riqueza, uma vez que ele não tinha herdeiros. Este homem era conhecido por ser muito apegado aos bens materiais, e como ele vivia isolado, ele morreu sozinho em sua casa, que ficava perto, mas não muito perto da casa dos meus avós. E só descobriram a morte dele dias depois, quando meu bisavô, pai da minha avó, e alguns outros homens que caçavam na região viram no telhado da casa do coronel Firmino uma revoada de urubus, que provavelmente estavam ali por conta do enorme mau cheiro que exalava de dentro da casa. Quando finalmente resolveram entrar para ver o que havia acontecido, encontraram o coronel morto e já entrando em estado de putrefação. O enterro ocorreu de forma usual e tudo corria bem. Porém, na madrugada em que estava fazendo 7 dias da morte do coronel Firmino, a minha avó sonhou com ele.
um sonho bastante estranho, onde ele estava usando uma roupa branca, porém, do joelho para baixo havia uma espécie de lama negra e fétida, que deixava suas roupas pesadas e sujas. Ele disse que estava ali porque precisava dar um presente para minha avó, pois ele a admirava muito por ser tão boa esposa e mãe, e ser financeiramente tão desafortunada. Este presente se tratava de todo o dinheiro que ele tinha reunido ao longo da vida, e como naquela época os bancos eram muito raros, principalmente na zona rural, onde morávamos, né? Ele havia enterrado o dinheiro dentro de sua propriedade, em uma espécie de cesto de palha, que era muito comum naquela época. Porém, o espírito a alertou que o ritual para desenterrar o dinheiro só poderia ser feito à meia-noite em ponto, que ela deveria ir até o local sozinha e sem contar a ninguém. É o mesmo lance das botijas, né? Que deveria rezar 7 ave-marias no local em que o tesouro estava enterrado e só então poderia começar a cavar. Caso contrário, se essas recomendações não fossem seguidas à risca, toda a sua fortuna se perderia e a alma do coronel vagaria eternamente na escuridão. Ixi, que responsabilidade, hein? Meu Deus. Quando minha avó acordou no dia seguinte, ficou muito intrigada com o sonho e resolveu compartilhá-lo com o pai, no caso, meu bisavô, que era experiente nesses assuntos, pois era curandeiro e tinha muitos dons sobrenaturais, que pretendo contar em relatos futuros. Meu bisavô, então, aconselhou a esperar até a noite seguinte, para ter certeza de que se tratava de uma aparição real e que, se fosse, ela sonharia um total de 3 vezes. Dito e feito, nessa segunda madrugada, minha avó tornou a sonhar com o coronel Firmino, mandando minha avó ir desenterrar o tal do dinheiro. Só que agora, aquela lama negra que antes estava no joelho para baixo, na sua roupa, do joelho para baixo, agora já estava acima da cintura. Na manhã seguinte, ela contou o sonho para o meu bisavô e ele sugeriu que eles fossem desenterrar a fortuna, contrariando as advertências do coronel Firmino de que ela deveria ir sozinha. Foram eles, à meia-noite, para dentro da casa do falecido, e a minha avó indicou uma saliência no chão de barro, no quarto do morto, onde ele havia dito que o tesouro estava enterrado, escondido. Ambos começaram a cavar. Cavaram até que a pá atingiu alguma coisa que parecia oca. Eles desenterraram. E qual não foi a surpresa quando se depararam com o dito paneiro? Paneiro? Tipo cesto, é isso? Só que ao invés de estar repleto de moedas, estava repleto de carvão. Exatamente como o espírito tinha advertido, o tesouro foi perdido pela desobediência da minha avó. Um tanto decepcionados, voltaram para suas casas e naquela madrugada, a terceira consecutiva, a minha avó sonhou pela última vez com o coronel Firmino. Suas vestes estavam agora completamente lambuzadas por aquela lama negra e ele estava com uma expressão muito abatida. Ele dizia que a minha avó havia falhado e que agora ele não mais poderia ajudá-la a melhorar de vida e dar uma vida melhor aos seus filhos. Disse que estava condenado à escuridão eterna, pois não havia utilizado a sua riqueza para fazer o bem e não conseguiu fazer isso depois de desencarnado, embora tivesse tentado. Mas pediu que a minha avó comprasse 3 fitas grossas, uma amarela, uma verde e uma branca, que levasse para o padre benzer e rezasse uma missa em seu nome. Depois a minha avó deveria levar essas fitas e deixar em seu túmulo. Assim, ele teria talvez um pouco de paz. E assim minha avó fez. Se deu certo ou não, nós nunca saberemos, pois desde dia em diante minha avó nunca mais voltou a sonhar com o espírito do tal homem. Gente do céu, é uma responsabilidade muito grande pra gente aqui, né? Tipo, eu sonhei, mas eu não tenho coragem de ir sozinha, não. Aí o cara vai viver na eterna escuridão porque eu não desenterrei sozinha o dinheiro dele?
Tipo, é dado uma última chance, mas tem que ser um enigma, não pode simplesmente ir lá desenterrar com outras pessoas. Por que tem essa regrinha aí, gente? Essa dificuldade, eu não quero, pode dar o dinheiro, dá logo, não é? Aí tem. Ai, gente, agora eu escuto essas histórias, não consigo deixar de lembrar da pegadinha que o Charles fez com o Tiringa. Vocês não viram? Comédia Selvagem lá, o canal. Que ele fala pro Tiringa que tem uma botija enterrada e ele vai todo feliz desenterrar a botija. Ai, que dó. Bom, cadê? Beleza, tem várias histórias desses aí de botija, viu, gente? O povo vai desenterrar, encontra a mesma botija. Mas eu quero saber a pessoa que ficou com o tesouro, porque sempre dá uma coisa errada. Alguém cobiça a botija do outro, aí dá errado. Leva outra pessoa, tá falando que tem que ir sozinho, aí leva outra pessoa, dá errado. Aí não pode olhar pra trás, aí vem todo tipo de coisa. Aí você olha pra trás, dá errado. Quem que arrancou o dinheiro e ficou com o dinheiro, usufruiu pro resto da vida do dinheiro? Quero saber quem encontrou a botija de maneira correta e usufruiu do dinheiro. Não tô duvidando, não. Tem muita história de botija, não tô duvidando. Mas é que é por isso que eu falo. É muita coisinha a se fazer. E tem que fazer isso, aquilo. Se não fizer, não pega o dinheiro. E, filho, dependendo da situação, você fala, faço sozinho, desenterro, dou uma pasada no capeta e chego lá pra desenterrar esse dinheiro. Vamos lá, deixa eu dar beijo no pessoal. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.